Aleluia. Nosso encargo dessa manhã é ter um pouco de comunhão a respeito dos ministros e despenseiros da nova aliança. Ministros e despenseiros da nova aliança. E a nossa referência, essa semana nós entramos no capítulo 4, na semana do alimento diário, né? Entramos na semana 4, na segunda semana do segundo volume, né? O capítulo 4 de 1 Coríntios. E as duas palavras-chave essa semana no alimento diário foram ministros e despenseiros. Essa palavra despenseiros, ela vem da palavra do original que é oikonomo. Oikonomo vem de oikonomia ou economia. A composição dessa palavra, economia em português, vem de duas palavras gregas que é oikos e nomos. Oikos é casa, nomos é lei. Então, economia é a lei de uma casa. Em essência é isso. E Paulo, ele fala, quando escreve a primeira epístola a Timóteo, Paulo, ele usa essa palavra para alertar. Timóteo estava em Éfeso e Paulo orienta Timóteo com relação a essa questão de preservar a essência do ensinamento dele, que era a economia de Deus. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, ele fala, no versículo 3, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas que não ensinem outra doutrina ou diferentemente. O que é essa outra doutrina? E o que é ensinar diferentemente? Outra doutrina é qualquer coisa que fosse diferente do que ele já havia escrito na Epístola aos Efésios, que era a economia de Deus. Então, no primeiro capítulo da Epístola de Paulo a Éfeso, né, a igreja em Éfeso, ele descreve a economia de Deus, a administração da casa de Deus, que em essência é o dispensar do Deus triuno, o dispensar de si mesmo, toda a sua divindade, toda a sua obra do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, para que a igreja fosse edificada como casa espiritual de Deus, né? E Deus alcançasse uma expressão nessa terra por meio da igreja, que é o seu corpo. E individualmente somos a casa de Deus. Deus se expressa coletivamente como corpo, como igreja, e Deus se expressa em cada um de nós individualmente como casa de Deus, como tabernáculo de Deus ou como santuário de Deus, que são as palavras que descrevem a nossa pessoa em 1 Coríntios. Continuando essa primeira epístola de Paulo a Timóteo, versículo 4, ele diz: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ontem o Maurício falando sobre o ambiente de Corinto, ele falou do Areópago e das milhares de filosofias que ocorrem no ambiente do Areópago e também no ambiente da Ágora, que era a praça. Era lugar de discutir e expor filosofias. E falando quanto dano isso trouxe para a igreja em Corinto, esse hábito de falar coisas que não eram a economia de Deus. Aí você fala, isso acontecia só em Corinto? Não, além de Belo Horizonte, acontecia também em Éfeso. Então, essa palavra é tanto para Corinto, quanto para Éfeso, quanto para nós, né? Facilmente nos desviamos, às vezes com belas filosofias, bons ensinamentos, mas se não é a economia de Deus, não faz sentido estar na casa de Deus. Na casa de Deus só tem a economia de Deus.
só tem os assuntos e os elementos e as palavras que promovem a economia de Deus, ou como foi traduzido nesse texto, serviço de Deus. Então, serviço de Deus é a administração de Deus e é a economia de Deus. Versículo 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, em contraposição a fábulas e genealogias sem fim que promovem discussões, ele apresenta o amor que nasce de um coração puro, que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Então, ele fala como se estivesse falando para os irmãos de Éfeso, vocês têm que escolher uma coisa ou outra. As discussões, as doutrinas, esse tanto de coisa que promove mais confusão de que economia de Deus, ou uma fé sem hipocrisia, ou amor proveniente de um coração puro, ou seja, esses segundo itens, o amor que procede de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia, é a essência da manifestação da economia de Deus na fé. E fábulas, ou seja, conversas que elas são fantasiosas, né? A fábula é uma fantasia, por exemplo, a história do coelho e da lebre. É uma fábula, porque coelho não participa de tal, nem a tartaruga. Então, isso são fábulas. São ilustrações, pode ser muito boa, pode trazer um bom ensinamento moral, mas ele fala, promove discussão, mas não promove a economia de Deus. Então, isso não faz parte da economia de Deus e não deve ser o conteúdo. Nosso conteúdo das nossas reuniões, das nossas comunhões, deve ser Cristo, Cristo e somente Cristo. Versículo 6, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola? No bom mineirês é conversa fiada. Versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, não interessa quão convincente, quão belo seja o discurso, a maioria das pessoas que se envolve com tanta conversa fiada, às vezes não entende nem o assunto sobre o qual ele está falando, muito menos a economia de Deus. Então, meus amados, essa advertência feita para a igreja em Éfeso, através de Timóteo, ela é plenamente aplicável a nós. Todo o nosso viver familiar, todo o nosso serviço aos santos, as nossas comunhões, elas devem visar promover Cristo e apenas Cristo. A economia de Deus, a administração de Deus, a casa de Deus. Essa é a essência dos serviços dos despenseiros e dos ministros que nos é apresentada aqui nesses 2 primeiros versículos do capítulo 4 de 1 Coríntios. Senhor Jesus, esse lado que nós expusemos aqui em 1 Timóteo é a essência do que é a economia de Deus. Entretanto, quando eu falo de economia de uma nação, nós conhecemos bem esse termo, ele não é novidade para nós. O que é a economia de uma nação? É um plano de gestão, um plano de governo, que tem como meta, ou deveria ter como meta, gerir todas as riquezas de uma nação, todos os impostos, todos os recolhimentos da nação, né? Toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio. Para quê? Para viabilizar a diminuição da diminuição da pobreza e aumento da riqueza. Ou seja, ganhar recursos, administrar para que todas as despesas sejam pagas e ainda sobra dinheiro para fomentar a economia, para que cada cidadão daquela nação coma melhor, more melhor, estude melhor, tenha melhor cuidado com a saúde e tenha menos pobres
e mais pessoas numa boa condição de vida. Então, nas nações onde há esse cuidado, nós podemos dizer que tem uma boa economia. Quanto mais distância, quanto maior a massa de pobres numa nação, pior é a economia, pior é a administração das riquezas daquele país. Então, a nossa oração pelo nosso país é: Senhor, abençoa os líderes dessa nação, para que levem a cabo a economia do Brasil de maneira tal que haja melhor distribuição das muitas riquezas desse país. Então, isso é a economia de um país. Na economia de Deus, aqui nós estamos na economia do Brasil, nós estamos na condição de cidadãos, e como cidadãos crentes, nós oramos para Deus mudar essa história. Então, a nossa participação, ela é mais passiva do que ativa. Nós não podemos interferir diretamente na distribuição das riquezas do país, a não ser por meio da oração, que é uma ferramenta muito eficaz, mas é indireta. Mas na economia de Deus, cada um de nós é responsável diretamente pela distribuição das riquezas insondáveis de Cristo, para que muitas pessoas se tornem beneficiadas e tenham menos pobres em Cristo e mais ricos de Cristo. Não somente no meio dentro do qual nós vivemos, né? Dentro do grupo que o Senhor separou para estarmos juntos, vivendo a vida da igreja, mas também de todos os homens. É por isso que o primeiro versículo fala o seguinte, do capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem. Como que os homens ou as pessoas incrédulas nos considerarão como ministros de Cristo? Apenas nos considerarão como ministros de Cristo se eles tiverem a rotina de receber riquezas de Cristo. Se eles não têm essa rotina de receber as riquezas de Cristo, as pessoas com as quais nós convivemos, como eles vão nos considerar? Então, Paulo começa falando: importa que os homens nos considerem. Não são os irmãos, não são os irmãos da igreja. Isso já é uma rotina, isso é o mínimo que é esperado que os irmãos nos considerem. Eu estou sempre apacentando alguém do grupo familiar, alguém que enfraqueceu, funciono na reunião do grupo familiar, funciono nas reuniões da igreja. Então todos os irmãos sabem, sempre que eu levanto e compartilho algo, os irmãos sabem, opa, já vem riqueza de Cristo. Mas Paulo começa falando que não apenas os irmãos com os quais nós nos reunimos, mas também os outros seres humanos, homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças com os quais nós convivemos. Ou seja, chegamos no ambiente e as pessoas percebam, uau, chegou o ministro de Cristo, vai ter coisa boa de Cristo para nós. Então, o ser considerado pelos incrédulos como ministro de Cristo é a chave do nosso viver. Estamos num momento onde nós estamos desejando, orando e trabalhando para que a igreja, para que nós cresçamos em número. E as pessoas do nosso meio de convivência, as pessoas que nos consideram como ministros de Cristo, todos aqueles que têm essa consideração para conosco, certamente serão as próximas pessoas que crerão no Senhor e que poderão vir se reunir conosco. Então, é importante que entre eles nós sejamos reconhecidos como ministro. Então, o ministro, é muito fácil para nós pegar o ministro da Economia do Brasil e falar que ele está fazendo um serviço mal feito. Mas, na prática, o que eu preciso de fazer é o seguinte, olha, eu não sei das dificuldades que ele está passando, mas eu tenho algumas limitações para que as pessoas me reconheçam como ministro ou ministra de Cristo. Senhor, o que eu preciso fazer para contornar essas dificuldades, para que eu também me torne conhecido como ministro da economia de Deus? Então,
importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O despenseiro, a figura do ministro a gente conhece bem, mas a figura do despenseiro é aquele que administra a dispensa, ou seja, ele conhece tudo o que tem na dispensa de Cristo, todos os alimentos disponíveis nessa grande dispensa, conhece a necessidade de cada um e entrega o alimento adequado para cada um. Então, não somente conhece o conteúdo das riquezas de Cristo, mas também conhece a necessidade das pessoas para suprir a cada um aquilo que a pessoa precisa. Nós temos sido aperfeiçoados, nesses muitos anos de vida da igreja, a usarmos a palavra atual, como estamos usando hoje, 1 Coríntios. Então, é como se a dispensa de Cristo tivesse muitas portas. Hoje, a porta aberta para distribuir as riquezas de Cristo chama-se 1 Coríntios. Então, nós vamos cuidar de um casal, eu abro a porta da dispensa de 1 Coríntios e supro a necessidade daquele casal. Eu vou pregar o Evangelho, eu abro a porta da dispensa de 1 Coríntios e tem material para pregar o Evangelho. Então essa palavra que está viva em nós, que eu desfruto no alimento diário, que eu ouço e compartilho nas reuniões, que os irmãos compartilham, que a gente troca mensagem no WhatsApp ou em outro meio de comunicação, né? E aí eu estou cheio dessa palavra. Ela é a palavra mais doce, mais fresca, mais agradável, é a comida fresquinha na dispensa para ser suprida aos outros em toda necessidade. Então o ministro de Deus, ele não apenas distribui os alimentos que estão, o despenseiro, né, nessa grande dispensa de Cristo, mas procura o alimento de acordo com a pessoa, com cada pessoa, ou cada grupo de pessoas que ele está cuidando, mas ainda se preocupa em consumir a safra atual. Então ele evita usar a safra antiga. Pode ser que surja um outro momento que ele pegue alimento da safra antiga, aí ele processa aquele alimento, aplica na palavra atual e aí dispensa. Essa é a função do dispenseiro. Nunca oferecer comida com data de validade vencida, mas a comida fresquinha, última safra, preparada e desfrutada. Aleluia! Essa é a função do despenseiro. Essa figura, meus amados, ela veio das antigas famílias, que no tempo de Paulo isso era muito comum. Uma grande família que envolvia avô, avó, neto, sobrinho, todo mundo, né, que viviam numa casa, casas imensas, né? E eles tinham uma pessoa que cuidava disso, que era o mordomo. Naquela época, era apenas um escravo mais bem preparado para administrar dinheiro, pessoas, educação, alimento. Era o gestor da casa, né? E ele cuidava de todas essas riquezas da família e administrava e distribuía de acordo com a necessidade de cada um. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que todo despenseiro, ou todo oicônomo, ou toda pessoa que servia nessa função, o ecônomo, como nós fomos chamados, despenseiro, como fomos chamados, ele é uma pessoa que cuida de um patrimônio muito grande, mas que nada é seu. Ele cuida do patrimônio alheio e ele tem de dar conta desse patrimônio alheio. Vamos ver alguns itens que o Senhor nos deu para cuidar. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ler juntos? Acaso não sabeis...
Primeira coisa de um econômico, de um despenseiro, desse administrador que assumiu uma função tão importante na casa, é que ele não era dono nem de si mesmo. Por isso que nas famílias do tempo de Paulo, era exercida por um escravo, comprado, pago, e ele também era patrimônio daquela casa. Nós, igualmente, fomos comprados por preço de sangue, e não pertencemos a nós mesmos. E ainda assim, Paulo continua mais à frente, até mesmo o corpo que não pertence a você, aqueles que são casados, Deus delegou a outro até o cuidado com esse corpinho lindo que você tem. Vamos ver, capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhante o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, esse corpo que não é seu, que foi comprado por preço, aqueles que são casados, Deus ainda confiou ao cônjuge a responsabilidade de cuidar dele. Então, nem do seu próprio corpo, aqueles que são casados, a responsabilidade de cuidado é sua. Se eu não pertenço nem a mim, e eu não tenho domínio nem sobre o meu próprio corpo, ele transferiu para minha esposa essa responsabilidade, imagina se por um acaso eu tiver algum patrimônio, ele pertence a mim? Muito menos as coisas que eu tenho. Se o próprio corpo não me pertence, no dia que eu fui comprado, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que me pertence foi igualmente transferido para aquele que me comprou com o seu próprio sangue, nosso amado Senhor. Aleluia! 1 Tessalonicenses 5, 23, um versículo bem conhecido, vamos falar todos de cor. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus ainda está falando, olha, cuida bem desse corpinho. Se você é casado, cuida bem do patrimônio que Deus confiou para você cuidar, que é o seu marido, que é a sua esposa. Para quê? Para que na vinda do nosso Senhor Jesus, o corpo, a alma e o espírito estejam intactos e bem cuidados, porque Deus precisa do cumprimento desse encargo, né? Senhor Jesus. Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Ó Senhor Jesus. Só um pouquinho. Podemos ler. Desde esse tempo, aleluia. Eu queria, acho que era Mateus 6, eu anotei errado. 6, 21, deixa eu ver se é esse. Esse mesmo, é 6, 21. Porque onde está... Então, com relação às coisas que temos, esse nosso amado Senhor, Ele não fala assim, olha, eu te comprei, me entrega tudo. Ele abriu uma porta para uma transferência gradual, progressiva, espontânea, daquilo que temos para Ele. E Ele fala, Ele dá um alerta, olha, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Na realidade, o grande desejo do Senhor é capturar a totalidade do nosso coração. E o Senhor conhece que o nosso coração ama o tesouro, ama as riquezas materiais. Então, Ele encoraja para que a gente deposite as riquezas materiais
no gasofilácio, com o encargo de cuidar das coisas celestiais, para quê? Para que o nosso coração vá junto para aquilo que Deus deseja, seja entregue para Ele. Então, Deus providenciou um meio que é a transferência gradual de patrimônio, progressiva de patrimônio, para as coisas celestiais, para que o nosso coração vá junto. Parênteses. Isso não significa, meus amados, que Deus não queira que a gente tenha ainda as riquezas, que alguns desfrutem de um padrão econômico alto, outros mais simples, mas o encargo é que no nosso meio, primeiramente, não haja necessitados. Então, se Deus mostra para cada um de nós, a gente fala, puxa, no meu grupo familiar tem um irmão que está passando uma necessidade enorme, está passando uma situação financeira difícil. Aí você fala, bom, isso é problema do Braga, o Braga cuida disso há muito tempo e ele que administra isso. Se Deus mostrou para você, e se existe condição no seu bolso de fazer essa transferência para haver menos pobreza em nosso meio, não apenas das riquezas espirituais de Cristo, mas também da riqueza patrimonial de Cristo. Pergunta: qual a medida da riqueza espiritual de Cristo? Nós sabemos que ela é imensurável, mas a riqueza física, patrimonial de Cristo na igreja em Belo Horizonte, ela é a somatória de todos os recursos patrimoniais de cada membro. Então, por exemplo, as riquezas materiais de Cristo soma o preço da casa, do carro, quanto tem na poupança, quanto tem na aplicação, quanto tem na conta corrente, desconta as contas a pagar do mês, esse é a riqueza patrimonial de Cristo. Entretanto, assim como no Brasil existe uma riqueza patrimonial enorme e muitos brasileiros passando necessidade, nós precisamos de ver, no nosso meio, isso não pode acontecer. Lá fora, eu não sou o ministro, mas aqui eu sou o ministro. Então, nós precisamos ficar atentos às necessidades um do outro. Não sei se muitos irmãos novos talvez não saibam disso. Se você descobre que tem algum irmão passando necessidade, e o Senhor move o seu coração para fazer uma oferta para aquele irmão, coloca no envelope, escreve no envelope, oferta para o irmão ou irmã fulana de tal, coloca no gasofilácio. Quando tem um envelope escrito, uma oferta destinada para alguém, os irmãos que servem nesse serviço, eles não abrem o envelope, entregam ele intacto, do mesmo jeito que ele entrou no gasofilácio, para a pessoa para a qual foi destinado. Isso é uma maneira de você ofertar sem saber que está sendo, sem ser identificado, e toda a glória ir para Deus e não para você. Então, essa é uma maneira de distribuir as riquezas materiais físicas de Cristo. Então, a gente cuida de necessidades individuais, também cuidamos do que é coletivo. O Senhor nos tem dado esse forte encargo de crescimento, e para isso, nós precisamos de preparar o ambiente para receber as pessoas. Então, no atual momento, nós estamos avançando com a obra, graças ao Senhor, as ofertas entraram, continua entrando, e precisamos de preparar o berço, né? Preparar o quarto, preparar o ambiente, para muitos que irão chegar por meio da pregação do Evangelho, do apacentamento, muitos que já vieram e virão ainda por meio da comportagem dinâmica, do Expolivro na van, que já foi comprada e que já está pronta para funcionar, alcançando as pessoas nos bairros, nas cidades próximas. Muitos virão em nome de Jesus. Precisamos acolher essas pessoas, né? Esses que virão. Senhor Jesus. E essa necessidade, né, de avanço da obra, que nós já temos participado, já há um bom tempo, né? Agora está avançando, encorajamos os irmãos depois a subirem e ver em que pé que está a obra, né? O Jairus vai falar um pouco sobre ela agora, tá bom?